Mas voltemos. Falei para vocês também da questão do Omar Aziz, que foi processado. A Maíra Pinheiro pede indenização por dano moral de R$100 mil contra Omar Aziz. Por quê? Porque ele vazou os dados dela, que eram sigilosos. E aí o STF pede que Aziz se manifeste sobre vazamento de e-mail de funcionária da saúde. Não é que pede, né? Determina. O Luiz Paulo diz isso, passou o pano? Na verdade, não. Determinou. Mas como tem que ter aquela passada de pano básica, tudo bem. Omar vai ter que responder agora. O STF tem um tempinho aí, né, o Lewandowski. E aí, Omar, vazou por quê, irmão? Vazou por quê? Se era pra estar em sigilo. Será que valeu a pena ficar vazando material pro Globo pra Veja? E aí, vamos agora comentar algumas notícias intrigantes. Falei pra vocês que talvez Ciro Nogueira não assuma a Casa Civil. Bolsonaro fala do Ciro Nogueira ontem. Vou mostrar pra vocês uma coisa que ele falou, mas também quero mostrar o que ele fala sobre o Mourão. Aí esse vídeo aqui dá pra mostrar. Dá pra mostrar, peraí. Esse vídeo dá pra dar play. Cadê? Aqui. Vamos nessa. Por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual foi feito meio toque de caixa, mas o Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar aí, dele não, o cargo de vice é muito importante para angariar simpatias, quer seja na candidatura a presidente, governador ou prefeito. Então foi feito meio... Tá vendo o que o Bolsonaro diz, né? Além dele falar do Mourão, o mais importante é o final. O cargo dele é muito importante para atrair, né, apoios, não só de partidos diversos, como também governos e tudo mais. Bolsonaro já está pensando em 2022. Isso é inegável. E isso também é bom. E vejam só, na entrevista, Bolsonaro também falou o seguinte, que se Ciro Nogueira for julgado e condenado, ele afasta, sem nenhum problema. A Rádio Arapuã, da Paraíba, Bolsonaro afirmou que, se for afastar do seu convívio os parlamentares que são réu ou que têm inquéritos abertos, perderia quase metade do parlamento. Questionado especificamente sobre Ciro Nogueira, ele respondeu: se Ciro for julgado e condenado, afasto do meu governo. Em seguida, Bolsonaro disse, né, que qualquer investigado só é culpado após a sentença transitada e julgado. Eu sou réu no Supremo, saberia? Então, eu não deveria estar aqui, argumentou Bolsonaro ao lembrar que é réu por injúria, apologia ao crime, blá blá, né, questão da Maria do Rosário. Maria do Rosário, nem vou falar nada. E aí, vejam só, ontem saíram na imprensa 2 matérias, muita gente não levou a sério, mas eu fui atrás, conversei assim no... pessoas que estão lá em Brasília, e realmente isso existe. Existe a veiculação dessa ideia. Se vai acontecer ou não, tem que esperar para ver. Mas realmente essa ideia foi veiculada. Ciro Nogueira não assumir a Casa Civil, mas algum outro ministério. E teria algumas razões. O presidente Jair Bolsonaro passou a avaliar nos últimos dias nomear Ciro Nogueira para a Secretaria-Geral da Presidência e não para a Casa Civil, como acertado inicialmente. Segundo auxiliares presidenciais, o argumento seria de que o trabalho mais intenso da Casa Civil, que coordena demais ministérios do governo, poderia atrapalhar a articulação política de Ciro junto ao Congresso. A avaliação que a Secretaria-Geral, o senador, continuaria tendo, né, assento no Palácio do Planalto, mas contaria com mais tempo para focar na articulação política, pois não ficaria preso às atividades mais complexas da Casa Civil. E ainda diz também que ele ia ter mais tempo, né, para preparar para sua possível candidatura ao governo do Piauí nas eleições de outubro. Como a gente sabe, o Ciro, ele sai ano que vem. Ele não vai ficar, porque ele vai ser candidato. A conversa tem. Eu, inclusive, ouvi que não necessariamente o Ciro Nogueira iria para a Secretaria-Geral da Presidência. Talvez, inclusive, ainda outro ministério aí possa ser criado. Aí talvez o Onyx continuasse onde o Onyx está. O Ramos continuasse onde o Onyx, ou o Ramos também está. E o Ciro Nogueira iria outro ministério. Só para trazer para perto. Essa conversa realmente tem. E ainda tem outro fator. General Ramos resiste a entregar Casa Civil à líder do Centrão às vésperas de reforma ministerial de Bolsonaro. E isso é... como posso falar?
É verdade, assim, não é que eu não diria que o Ramos resiste, mas o Ramos, não o Ramos como um todo, mas a ala militar acha um pouco preocupante o Ciro Nogueira sentar na Casa Civil. Existe essa preocupação, existe. Nada contra, nada pessoal, mas, né, sabe como é, até agora tava tudo vindo bem, tudo mais, assim, meio ligeiro. Então, realmente teve essa conversa. É outro fator aí, né? Não é só porque o Ciro Nogueira ia ficar muito atarefado. Vai ali, joga mais solto, sabe? Não tem tanta coisa. Tem tanta coisa pra trabalhar que é muito administrativo. Vai pra lá, deixa que a gente toma conta aqui. Até a noite dessa segunda-feira, a previsão era que Ciro seria o substituto de Ramos. Até a coisa. Inclusive, o Ciro Nogueira ontem iria se encontrar com o Bolsonaro para uma reunião, mas teve um problema no voo, ele não conseguiu chegar no Brasil. Então deve ter reunião aí hoje ou amanhã. Procurado, Ramos negou por meio de sua assessoria, está atuando para ficar no posto. Não é que o Ramos está atuando para ficar no posto, né? Assim, pô, o Ciro na Casa Civil é meio complicado. O convite de Bolsonaro para Ciro, né, vai para a principal parte do palácio, é a jogada mais robusta que o presidente fez até aqui para assegurar apoio de partidos e da base congressista ao seu governo. Parlamentares, sobretudo os do Centrão, vinham pressionando pela saída de Ramos da Casa Civil. A avaliação é que o general não tem traquejo político, falha na articulação com o legislativo e breca demandas de senadores e deputados como liberação de emendas. Ainda a constatação de que, com a proximidade das eleições de 2022, é preciso ter alguém na Casa Civil que saiba dar visibilidade aos feitos do governo. Isso aqui é interessante. Independente se é Ciro Nogueira, se é Ramos, se é fulano cicrano, o governo, olha só, o governo está preocupado em dar visibilidade aos feitos, às coisas boas, contar a história, que é importantíssimo para a campanha de reeleição. Tradução, investir na comunicação do governo. O governo realmente está aí agora, né, preocupado com a comunicação. Ótimo, ótimo. Aliados também esperam que Ciro Nogueira costure as alianças políticas necessárias para a campanha de reeleição de Bolsonaro. Ramos foi pego de surpresa com a decisão, blá blá blá. A justificativa dada por ele é que a Casa Civil funciona como uma espécie de coordenadora da esplanada e não trata apenas de articulação política. Então, a gente coordena, faz a parte administrativa, Ciro Nogueira vai lá, faz a articulação e outro ministério. De acordo com interlocutores, Ramos alegou que o ideal é Ciro ser acomodado em outro ministério para conseguir focar no atendimento aos congressistas. Segundo dois ministros e outros aliados de Bolsonaro no Congresso, ouvidos pela Folha, a ofensiva de Ramos não funcionou. Eu não acho que é uma ofensiva do Ramos, mais uma vez. Acho que, assim, uma ala do governo, alguns militares que são contrários. Eu acho que é injusto colocar como se o Ramos aí tivesse tentando meio que sabotar o Ciro Nogueira. E vocês sabem que eu não sou nenhum fã do Ramos. Já critiquei o Ramos várias e várias vezes. Mas várias e várias vezes. Nunca achei um dos melhores nomes. Mas tenho que ser justo, pelo menos pelo que eu ouvi. E aí, como eu comentei, né? Avião tem problema e a reunião de Bolsonaro com o Ciro Nogueira é adiada. Não teve a reunião que ia ter ontem. Vamos ver aí o desenrolar disso daí. Mas digo pra vocês, aquelas coisas ali que estavam sendo aventadas são verdade. E olha essa matéria. Guloso. MDB já pensa no ministério. A típica barrigada. Barrigada. Era de se esperar que o guloso MDB não fosse assistir parado à nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil. Já há uma articulação de setores da bancada MDBista no Senado que busca dar ao líder do governo do Congresso, sendo Eduardo Gomes, a Secretaria de Governo para cuidar da articulação política. E Flávia Arruda, titular da pasta. Por esse arranjo, seria deslocada para o meio ambiente. Tudo isso tem ainda que ser combinado com os russos, ou mais precisamente com Jair Bolsonaro. Postar essa matéria, o MDB, já viu a público, vai falar, ó. O MDB informa que qualquer filiado ao partido que aceitar ministério deste governo será convidado a se retirar da sigla. Essa é a posição oficial do MDB. Não queremos. Não nos juntamos com Bolsonaro. Que bom, né? Que bom. E o Renato diz, né? O MDB jamais aceitaria participar de um governo honesto. Eles aceitam tudo, menos honestidade. Aí é demais pro partido. Lula, FHC, Sarney, Dilma, Temer, tudo pode. Ser honesto? Não. Vai contra os princípios. Será expulso. Como tem um governo que não rouba? Um assinte.